de fé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Depois, novamente, fazendo mais uma oração. E depois o Senhor, aleluia, vai estar testificando esta palavra que já falou no meu coração, que eu possa compartilhar a cada um de vocês que nos acompanha por essa mídia digital. O livro dessa vez que o Senhor tem para conosco, onde Ele vai usar esta plataforma para falar com você e comigo, essa plataforma, aleluia, espiritual, é o livro de Isaías, capítulo 54. Santo é o teu nome, Pai. Isaías, o profeta messiânico, também conhecido. O livro de Isaías também é conhecido como uma Bíblia dentro da outra Bíblia, 66 capítulos. 66 capítulos. Capítulo de número 54. Glórias a Deus, o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio, você crê? Oh, glórias a Deus. Santo Deus, Santo Pai. O salmista ele fala, irmãos, aleluia, que feliz é aquele que examina as Escrituras dia e noite. Ele será comparado, olha, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, irmãos. Se você, aleluia, não busca na palavra do Senhor dia e noite, você não vai prosperar, não vai ter fruto. Facilmente você vai secar, espiritualmente dizendo. Mas se você medita nessa palavra, lembra-se da última palavra que o Senhor falou conosco aqui? Pastor, já esqueci. Já esqueceu? Juízes, capítulo 6, nós falamos aqui, capítulo 7. Quantos foram que se levantaram contra o servo do Senhor por nome de Gideão? 135 mil homens. Mas quanto foi que o Senhor, aleluia, Ele veio a chamar? 32 mil. Chamou muitos, mas quanto foi os escolhidos? Apenas 300. E o Senhor entregou a vitória, aleluia, na mão dos servos dele. Glórias a Deus. Isaías capítulo 54. Apenas 3 versículos onde que o Senhor vai falar conosco através do ato de fé. Isaías 54, versículo 1, 2 e 3. Um pouquinho d'água aqui, por gentileza. Espera um pouquinho. Aleluia. Assim diz a santa e eterna palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exalta com alegria, cântico, exalta, clama alto, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos das mulheres solitárias do que os filhos das mulheres casadas. Assim diz o Senhor. Versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o todo da tua habitação. E não impeça. Alonga as tuas cordas. Afirma bem as tuas estacas. Versículo 3. Porque transbordará para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, fará, aleluia, fará que povoe as cidades assoladas. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai? Feche os seus olhos mais uma vez, eu te convido. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, pedimos, papai, essa conectividade. Que o nosso coração, Pai, possa estar conectado no teu coração. Que a nossa mente, Pai, possa estar conectada no Senhor, Pai. Que a tua palavra, Pai, possa, papai, abrir, Senhor, abrir, papai, e trazer entendimento, luz para a nossa caminhada, Pai. É o que pedimos, Senhor, em teu santo nome, Pai. Papai, através das santas e eternas escrituras, Pai, pedimos, papai, o entendimento divino, Pai, como a tua palavra já falaste comigo, Pai, que eu possa transmitir
sentir, papai, a cada coração, a cada vida, pai. Ah, papai, que nos ouve, papai, que nos, aleluia, que nos ouve nessa noite, pai. É o que pedimos, desde já, para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. O ato de fé. Glórias a Deus. O Senhor colocou essa palavra no coração do profeta Isaías, o profeta messiânico. E ele inicia, irmãos, aleluia, já falando: canta alegremente, ó estéril. E eu ali sentado hoje, aqui na minha cozinha, irmãos, anotando aqui, falando: meu pai, que palavra fantástica é essa? E eu comecei a anotar, irmãos. A gente não para de escrever, porque é assim que o Espírito Santo vai colocando no nosso coração. Amém? E eu fui aqui testificando tudo aquilo que o Senhor foi falando no meu coração. Irmãos, quantas pessoas são estéreis? Ele não está colocando o sentido apenas da mulher, aquela que tem um filho. Ele está colocando estéril, irmãos, aquele que planta, mas não colhe. Ei, trabalha, mas não consegue ver o fruto do seu trabalho. Também é classificado como estéril. E também está falando no campo espiritual, irmãos. Vai à igreja, é dizimista da tua igreja. Participa até, aleluia, do grupo dos obreiros. Mas a vida dele cada vez está mais seca espiritualmente. É classificado também como uma pessoa estéril. E eu fiquei a pensar: onde está o erro? Na terra ou na semente? Muitas das vezes o erro não está na terra e nem na semente, mas na maioria das vezes está no semeador. E eu observando aqui, irmãos, esta passagem, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração: qual que é a forma, qual que é o jeito, de que forma espiritual você está preparando a sua terra, porque isso contribui muito, irmãos. Eu estava aqui fazendo um comparativo, irmãos, aleluia, navegando na palavra do Senhor. Olha o que fala o Salmo 126, irmãos. Fala a respeito do que estamos tratando nessa noite. O que semeia com lágrimas, chorando, ei, ele vai voltar com os seus feixes mais alegre. Ei, tem um jeito aí, não é de qualquer maneira não. Tem uma postura espiritual para as coisas acontecerem na tua vida. O salmista fala, irmãos, quando chegou até ele o convite, Salmo 122, o convite, ele se alegrou, aleluia, porque foi convidado, aleluia, a descer junto ou subir junto à casa do Deus Altíssimo. Daí você entende, aleluia. Pastor, você falou de 2 salmos aí, pastor Reginaldo, o Salmo 126 e o Salmo 122. Ei! 2 cânticos. Olha que interessante, 2 cânticos. Eu estava aqui estudando a palavra do Senhor e isso, meus irmãos, aleluia, veio forte no meu coração. Por isso que se inicia: ei, canta alegremente. Olha o segredo aqui que o salmista vai dizer, irmãos, aleluia, quando você está cantando alegremente, aleluia, está fazendo com alegria a obra do Senhor, você vai observar, aleluia, que a sua vida não vai ser uma vida estéril, vai ser uma vida frutífera. Mas tem tantos que fazem de qualquer maneira. É por isso que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele fala, irmãos, que não podemos fazer a obra relaxadamente, nem por peso, irmãos. Como então? Sempre na alegria. Por isso que eu gosto de colocar, irmãos, que o Espírito Santo, quando ele está, aleluia, ele está em evidência na nossa vida espiritual. Nós entendemos que o Espírito Santo ele traz alegria. Isso para mim eu interpreto como um verdadeiro avivamento. Não importa a circunstância, não importa as aflições, o Espírito Santo habita em nós. Pastor, simplifica um pouco esse primeiro versículo, primeiro que você está argumentando sobre ele. A Bíblia fala, irmãos, em 1 Samuel. Ali todos conhecem a história de Ana. Todo ano, Ana, acompanhada de Penina e junto com o esposo de ambas, subiam, fazia oferta, participava das festas e voltava e nada. O ventre ainda estava estéril. Todos os anos. Era ofertante, dizimista.
Mas por que a vida dela, pastor, não tinha os frutos, não tinha o fruto, aquilo que ela tanto ansiava? E daí você começa a ler e observar até chegar no versículo de número 18, aleluia, fala, irmãos, aleluia, que ali o sacerdote, ele entrou no templo, já tinha se alimentado, sentou e ficou observando Ana, e ele viu que Ana, os seus lábios apenas mexia, e ele pensou, ele achou que ela estava embriagada àquela hora da manhã, e ele começou a conversar com ela, e ela falou, não, eu estou muito triste, eu estou atribulada de espírito. Ele falou, vai embora para tua casa, se alimente, porque o Senhor vai entregar aquilo que está no teu coração. Ela foi. Quando ela chegou no lar dela, irmãos, ela se alimentou. A Bíblia fala que o semblante dela mudou. A Bíblia fala que, aleluia, a tristeza que estava sobre ela foi embora. E depois ela foi ter com o seu esposo, e a Bíblia fala que o Samuel estava a caminho. O primeiro versículo está falando para você e para mim. Muitas das vezes a sua vida ainda está estéril, porque você está fazendo com tristeza. O Senhor Jesus já morreu naquele madeiro por você. E também ao terceiro dia ele ressuscitou ali aleluia, naquela tumba de José da Arimateia por você, pela tua família. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Se alegrar todos os dias. Não tem que viver tristeza, não tem que ficar preocupado com uma pandemia, porque o Senhor, ele é o médico dos médicos, irmãos. Para você e para mim, aleluia, tem reservado, aleluia, algo chamado vida eterna. Ele está dizendo para mim e para você, aleluia, que é com alegria, irmãos. Provérbio vai falar que a alegria, ela traz saúde e força para os ossos. Oh, glórias a Deus. Primeiro ponto que eu anotei aqui, meus amados irmãos. Manda embora essa tristeza. Manda embora. Amém? Glórias a Deus. O versículo de número 2, irmãos, aleluia. O Senhor agora fala sobre cuidado da família. Alarga o espaço da tua tenda. Eita, Deus poderoso. Como você tem cuidado da tua família? Esse tempo de pandemia, o Senhor tem trazido uma reflexão para nós, meus irmãos, para cada um de nós. Como que está o seu lar? Como está o convívio do teu lar? Como está a leitura da palavra, a meditação, a oração? Como que está? O pastor falou para alargar o espaço da tenda, mas ele diz assim, irmãos, primeiramente sobre cobertura, depois ele fala, aleluia, sobre cuidado presente, depois ele fala para ser firme, aleluia, na sua ações, nas suas decisões, está falando tudo dentro da família, do lar. Glórias a Deus. Eu vou ler de volta aqui o versículo 2. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação. Não impeça o alongamento da tua corda, firme bem as estacas. Sabe o que está acontecendo, meus amados irmãos? Nos dias de hoje, não está tendo mais aquela cobertura espiritual sobre os lares. Eu não estou falando que você tem que ser pastor ou diácono, não. Esse aqui, aleluia, é um papo de crente para crente, irmãos. Aleluia, é para você entender a palavra do Senhor. Não precisa ter uma carteirinha da igreja A ou B ou C. Ei, tem que ter a palavra, viver a palavra. A cobertura, primeiramente, tem que ser a cobertura espiritual. Esse alargamento amplo, irmão, é a cobertura espiritual. É um exemplo do salmo, aleluia, que nós iniciamos aqui. Se o Senhor não edificar a tua casa, que proveito tem você trabalhar? Nenhum. Todo, aleluia, é a cobertura espiritual. Ei, filho, não sai de casa sem orar, não. Filha, não levanta, não vai na frente desse computador sem antes falar com o papai. Ei, não tome nenhuma decisão antes de falar com o papai espiritual, com o Deus Todo-Poderoso. É a cobertura espiritual. Quando ele fala aqui, meus irmãos, aleluia, o alargamento, aleluia, estender as cordas, irmãos, aleluia, ele está dizendo o cuidado presente. Quantas vezes nós escutamos a mesma história, irmãos? É pastor na igreja, mas no lar não é pastor.
Ou ele é pastor no lar, na igreja, ele é relaxadamente. Ou servo na igreja, na casa, é relaxadamente. Ele está dizendo que tem que estar firme, irmãos. Tem que estar muito firme. Para a tua tenda ficar sempre armada. Aleluia. As cordas não podem se afrouxar. Não é para você colocar, aleluia, uma ditadura dentro do teu lar. Não, nós estamos falando da área espiritual. Porque a mesma palavra que fala com o pastor, fala com o diácono, fala com todos da casa. Todos nós estamos sujeitos a erros, mas todos nós estamos sujeitos, aleluia, a glorificar o Senhor pela palavra. Glórias a Deus. Quando ele fala aqui, irmãos, que temos que, aleluia, firmar bem as nossas estacas, irmãos. Ele está falando, aleluia, ter uma vida espiritual sem oscilações. É por isso que Elias, ele chamou, aleluia, aqueles profetas, aqueles sacerdotes, e ele falou: até quando vocês vão ficar, aleluia, recochiteando em dois pensamentos? Ou vocês servem o Deus Altíssimo, ou vocês servem essas outras divindades. Dentro do lar, meus irmãos, nós temos que entender: ou nós servimos o Deus Altíssimo ou não. Pastor, eu amo assistir aquele seriado Casa de Papel, sei lá o nome daquele trem, irmãos. Estão torcendo para o ladrão vencer. Você é crente, amados irmãos. Ei, parece que estamos vendo na nossa visão de fé, estão torcendo para soltar Barrabás. Misericórdia. Irmãos, a Bíblia fala que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Ou você faz parte da luz eterna, ou você faz parte das trevas. Qual é a sua posição? Lembre-se do que foi falado para você lá atrás, como foi falado para mim. O muro foi construído na propriedade de Satanás. Se você está em cima do muro, você está servindo faz muito tempo Satanás. Por quê? Porque aprendemos, irmãos, o Deus que nós servimos é o Deus do sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Cobertura espiritual, cuidado presente. Ei, Deus poderoso, tem que ser firme, não tem que ter uma fé oscilosa. Para quê, pastor? Para esse alargamento desse espaço da tua tenda, da tua casa espiritual. Ei, para você contemplar os filhos dos teus filhos servindo ao Deus que você serve, vivendo uma vida de milagre, assim como é a sua nos dias de hoje. E olha o exemplo que ele dá aqui, irmãos. Quando ele, aleluia, ele começa a falar: ei! Deixa eu achar aqui. Espera um pouquinho, irmãos. Ele fala assim: mas são os filhos das mulheres solitárias. Das mulheres solitárias são mais do que aquelas que são casadas. Fala, aleluia, que aquelas que têm compromisso, está produzindo muito pouco. Aquelas que não têm compromisso estão produzindo muito mais. O que significa isso, pastor? Está havendo uma inversão de valores. Ei, ele está falando, aleluia, para uma estéril. Está falando para aquela que não produz, aquela que não está produzindo. Está falando conosco, está falando quem? Com a igreja, irmãos. Essa palavra, aleluia, como fala aqui no versículo 5, irmãos, é a palavra do Deus Criador. É a palavra, aleluia, daquele que é o marido da igreja, o noivo. Versículo 5 aqui do capítulo 54. O Deus Criador. Aquele que vai trazer, aleluia, a remissão, o nosso Redentor. Aleluia! Como isso, pastor? Aquelas, está dizendo assim, a igreja que não tem compromisso está produzindo muito mais. É assim, irmãos. Mas nós como igreja, que afirmamos, declaramos: ei, eu estou à espera do noivo. Temos que ter uma vida firme, não oscilosa. Temos que estar preparado para firmar firme e forte as nossas estacas, para a nossa tenda espiritual estar firme, aleluia. Para quê, pastor? Para viver uma vida de milagre. Glórias a Deus.
Como está o seu ato de fé, meus amados? Esta palavra é para você, é para mim, é para nós. E olha o que fala no versículo 3, meus amados. Porque transbordará para a direita, para a esquerda, a tua posteridade, ou seja, aleluia, os seus descendentes. Ele está dizendo aqui, aleluia, que eles estarão preparados para possuir, para avançar, para dominar, não para ser dominado, para pregar uma palavra, aleluia, que vai atrair as pessoas para o evangelho verdadeiro. Está falando sobre a palavra de Cristo, a palavra do Redentor, para povoar todas as cidades que foram assoladas. O versículo de número 3, meu amado, meus irmãos. Que palavra é essa, pastor Reginaldo? É a palavra para uma estéril. É uma palavra para aquela que não estava produzindo. Mas depois dessa pandemia, você vai começar a produzir. Por quê? Porque a palavra é para você. A palavra é para mim. É um ato de fé, meus amados, meus irmãos. Ele está dizendo que nós não estamos vendo, mas ele está falando que ele vai fazer, o que ele vai realizar. Mas para quem? Para aqueles que acertaram a sua cobertura espiritual, para aqueles que buscaram, aleluia, afirmar bem forte as suas estacas, esticar as suas cordas, preparar a sua tenda. Você não precisa ver, você tem que crer e confiar na palavra. Isso é um ato de fé. Como está a sua vida espiritual, meus amados? Quanto tempo faz que você já congrega, que você é membro de uma denominação, não importa o nome, mas você não tem uma vida de milagre? Está seca a minha fé, pastor, não produz. O Deus Todo-Poderoso, Ele tem trazido milagre na vida das pessoas, que começa a congregar ontem, e depois, e a minha vida está ainda parada. Você tem que ter um ato de fé. Você tem que crer no Deus Altíssimo. Essa palavra já aponta a Cristo. Essa palavra já está mostrando Cristo. Está mostrando, aleluia, no versículo 5, como eu mencionei aqui, aleluia, um Criador. Ele é o teu marido, como fala no Salmo. Quem é? É o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos é o nome dele, é o Deus Santo de Israel. Mas estamos nos enchendo de tantas coisas. Essa terra, ela está sendo adubada com o lixo do medo, o lixo da dúvida. É por isso que não está produzindo nada. Mas por isso que o Senhor nessa noite Ele está falando contigo e falando comigo. Vamos nos preparar. Vamos começar, aleluia, a viver uma vida alegre. Aleluia, cantar salmos como antigamente, louvar o Senhor como antigamente, falar, o meu Redentor Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque o meu Redentor Ele vive. Oh, glórias a Deus. É isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor tem que produzir na tua vida. Tem que adubar, preparar, porque o Senhor quer gerar através de você. Ele está falando, aleluia, na sua posteridade. Ele está falando sobre uma descendência que vai vir depois de você. Vamos falar, meu vovô, minha vovó, mulher de oração. Meu papai veio conhecer Cristo porque minha vovó, ela não parava de orar, meu vovô não parava de orar, clamando esse Deus. Parecia até maluco, mas hoje eu sei o que é esse Deus poderoso. Meus irmãos, as gerações à frente que o Senhor está falando, que vai se levantar através da sua fidelidade, através, aleluia, aleluia, através da tua fé. Ele está falando, é uma geração para dominar, para frutificar, aleluia, terras, cidades que foram assoladas. Parece assim que você olha, todo mundo vai olhar e falar, ali não vai dar nada, ali não vai crescer. Está tudo morto. Daí chega você, com a palavra que traz a existência, a palavra chamada Jesus. E você começa a semear, e começa a nascer, e começa a crescer para a honra e glória do Deus Altíssimo.
É isso que o Senhor quer produzir no teu lar, na tua casa. Vamos falar para você, no tempo de pandemia, naquela quarentena, e a sua família, o teu lar, oh, aleluia, foi juntando um caderno e anotando os milagres para depois testificar na igreja? Sim. Por quê? Porque é assim que o Senhor quer fazer. Transbordar para a direita e para a esquerda, aleluia, o que Ele, aleluia, é bom em fazer, entregar milagres para o teu lar. Oh, aleluia, para suas descendências. Oh, glórias a Deus. Mas para isso você tem que ter um ato de fé. O que é isso, pastor? É ser santo quando você está só você e as estrelas. É ser separado. Não ficar se enchendo do que puxa você para baixo, mas se encher do que te leva para cima. A presença do Deus Altíssimo. Temos que nutrir a nossa mente, meus irmãos. Na minha oração, aleluia, eu pedi ao Senhor, papai, nós precisamos ter a conectividade, pai, do teu coração, daquilo que o Senhor está pensando, papai. É isso que precisamos, irmãos. Precisamos viver o que fala a palavra do Senhor, aleluia, em Romanos capítulo 12, irmãos. Precisamos ter uma conversão, a nossa mente precisa viver esse metanoia, mudança de pensamento. Temos que pensar como Cristo, temos que pensar como Cristo. E ele olhou aquela Israel saindo do cativeiro, olhando para baixo, mas deu a palavra para o profeta: ei, profetiza, para a vida voltar sobre esse Israel. É assim que o Senhor quer fazer na tua vida e na tua descendência. Amém? Você não vai falar mais: pastor, eu não sou mais estéril. Por quê? Eles me olham agora, pastor, mas Cristo, ele me ensinou a olhar lá na frente. É por isso que ele falou, pastor, aleluia, que através da minha descendência, ei, pastor, tem uma semente sendo preparada aqui dentro do meu coração, eu creio. Isso é o ato de fé, meus irmãos. Tem um louvor preparado, pastor, quando voltar os cultos para mim ali, aleluia, exaltar o nome santo, Senhor Deus. Tem uma oportunidade preparada já para mim, eu creio. Isso é um ato de fé. O Senhor é lindo, Ele é poderoso. Glórias a Deus. Ele está dizendo para você que você vai começar a produzir. Ele está preparando esse campo espiritual para você. Mas preste bem atenção. Cobertura espiritual não pode faltar. A sua tenda, a tua família, o teu lar tem que estar firme na mesma conectividade para com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Por quê, pastor? Porque é o mesmo corpo espiritual. Foi essa palavra que Josué falou. A escolha de vocês não vai influenciar a minha família. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode escolher o que vocês quiserem. Pode fazer, aleluia, o culto para vocês, para outra divindade. Fique à vontade. Porém, eu e minha casa servimos ao Deus Altíssimo. Ele está dizendo: ei, nós não somos influenciados, não. Nós não somos influenciados por o que vocês estão fazendo, pelos seus atos, pelas suas atitudes. Eu e minha casa somos a igreja do Deus Altíssimo. Eu e minha casa servimos a Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Eu gostaria de estar orando com você nessa noite. Esses minutos que ainda faltam para nós, irmãos, para que o Senhor possa verdadeiramente colocar essa palavra no teu coração. Isaías está falando que o Redentor vai chegar. Isaías está falando que o Redentor vai chegar, que o noivo vai chegar, oh, e que vai começar, aleluia, 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 a produzir, a gerar, e assim aconteceu, irmãos. Há 2000 anos atrás aconteceu. O nosso Redentor, por nome de Jesus, ele veio, ele carregou a nossa cruz, o sangue dele adubou essa terra que é eu e você, aleluia. E nessa noite ele quer, aleluia, retomar essa construção espiritual, a obra que ele iniciou na minha vida, na tua vida. Glórias a Deus. Vamos orar e falar com o Senhor. Sirva o Senhor com alegria. Amém. Faça a diferença.
É louvando, exaltando o Senhor. Não precisa ter carro, não precisa ter cargo, irmãos, para você louvar. Não precisa fazer aula de canto. Tem que sair do coração. Isso é verdade. Por quê? Porque não pode apenas sair dos lábios, tem que sair do coração. Aleluia, mas também ele fala que nós temos, aleluia, que buscar a cobertura espiritual. O nosso touro tem que ser a cobertura espiritual, aleluia. Ele fala que temos que esticar as cordas, cuidar do presente. Ele fala, aleluia, que temos que afirmar bem essas, aleluia, estacas, porque nosso lar não pode abalar, irmãos. Temos que ser firmes nas nossas decisões. Mas ele está dizendo também, irmãos, aleluia, oh, glórias a Deus, que os frutos vai começar a aparecer. Qual que é os frutos, pastor? Dentro da nossa descendência. Oh, vamos falar com Deus, amada igreja. Fale com o Senhor no teu lar. Ei, o teu lar não está destruído não, está bagunçado. Por quê, pastor? Porque ele está construindo. Quando tem uma reforma espiritual parece que está bagunçado, mas não está. Ele está trazendo a existência. Daqui a pouquinho você vai olhar tudo arrumadinho, porque ele é o arquiteto do universo. Meu Deus e meu Pai, todos aqueles que nos ouvem nessa noite, Senhor, papai, que a mente dele, o coração dele, papai, aleluia, seja aberto para a luz chamada do Evangelho, papai, para a verdadeira luz, papai. Senhor, que cada um desses meus irmãos, papai, possa voltar, papai, a viver uma vida de milagre, de obediência, papai, a tua santa e eterna palavra, Senhor, é o que eu peço, Senhor. Papai, não viver um sistema religioso, papai, imposto pelos homens, papai, mas viver, papai, o que fala a tua palavra em Êxodo capítulo 20, papai, em toda a santa e eterna escritura, papai, uma palavra de redenção, uma palavra de amor, papai, uma palavra que está sempre, papai, nos levando para abraçar as pessoas, papai, não para criar, papai, muros, papai, sim pontes, papai, é o que pedimos, papai, e que a vida, papai, papai, as famílias, os lares, papai, de cada um que nos ouve nessa noite, Pai, possa ser uma vida, papai, oh Senhor, próspera, que eles comecem a gerar, oh papai, assim como aconteceu na vida, papai, da nossa irmã Maria, papai, o que ela veio a gerar, papai, foi do Espírito Santo. Papai, o que pedimos, papai, gera em nós, papai. Gera em nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus poderoso. Sinta a tua presença, Pai. Oh, Deus poderoso. Todos aqueles que nos ouvem, papai, que sejam impactados, Senhor, pela tua glória, papai. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Amém. Meus amados irmãos, que essa noite, a tua noite, continue sendo uma noite abençoada. Que a sua quinta-feira seja mais abençoada ainda. Amém. Que o mesmo Deus, aleluia, que nos concedeu nessa noite essa oportunidade para falar do amor e da palavra dele, possa continuar te guardando e te protegendo, amém? E que, se for da vontade do Senhor, que aconteça outra oportunidade como essa, então nós estaremos aqui. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado pela rica oportunidade. Amém e amém.